Muito bom dia a todos. Vamos começar a semana então, 6 de setembro. Hoje feriado nos Estados Unidos e no Canadá. Amanhã feriado aqui no Brasil, com manifestações marcadas por todo o Brasil. E a gente tem hoje nos Estados Unidos uma agenda obviamente vazia por conta do feriado. E na sexta-feira saíram dados por lá do mercado de trabalho, que é aquele payroll, que é o dado que mostra aberturas do mercado de trabalho que decepcionaram muito. A abertura, se esperava que eram mais de 700 mil vagas abertas e abriram um pouco mais de 300 mil vagas. Lembrando que como está o mercado de trabalho por lá é um dos termômetros mais importantes que Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve, leva em consideração para quando vai diminuir o montante de compras de ativos para injeção de liquidez que o Banco Central americano faz por lá. Lembrando que hoje são 120 bilhões de dólares por mês, sendo 80 bilhões em títulos públicos e 40 bilhões em títulos lastreados em hipoteca, e quando eles subiriam os juros. Eu venho falando aqui bastante diferente do que a gente lê na maioria dos jornais, de que eles já iriam subir agora no meio do ano, diminuir agora no meio do ano essas compras, e eu continuo falando. Nem no fim do ano eles devem fazer isso. Isso, claro, tem muita coisa ainda pela frente, mas um dos grandes termômetros é olhar o mercado de trabalho. Por que eu tenho falado isso? Porque os cheques que o governo americano paga para os cidadãos acaba agora em setembro. Muitos dos trabalhadores ganham mais do governo do que trabalhando. Quando esses cheques acabam, eles têm que voltar a trabalhar. Na conta do desemprego, que essa sim vem em linha do que o esperado, muita gente não entra nessa contabilidade, nessa estatística, porque eles não estão procurando emprego, então não entra como desempregado. Mas agora, ao voltar a procurar emprego, teria que entrar. Então o que eu falo é que, lendo minuciosamente ali, como eu sou meio curioso, eu gosto, e de novo, dou a cara a tapa aqui porque posso errar nisso, eu acho que o mercado de trabalho americano está muito mais frágil do que os dados ainda mostram, quando todo mundo voltar a procurar emprego, e isso fará com que o governo americano, depois de gastar praticamente 9 trilhões, não deixará o mercado de trabalho à mercê. Então ele vai continuar injetando, na minha opinião. Até quando, não sei, mas eu acho que a curto prazo isso não muda. Nem muito menos mexer na taxa de juros. Essa sim eu acredito que possa ser só para 2023 ou 2024, mas tem muito chão ainda pela frente, tá? Mas de qualquer maneira, essa é a minha opinião, baseada nos dados que vêm saindo agora e que foram corroborados pelos dados da sexta-feira, que vieram bastante abaixo dos esperados no payroll, tá? Na zona do euro, eu venho falando de alguns dados importantes da Alemanha, que é o carro-chefe por lá, que vem decepcionando. Mas agora, encomendas à indústria veio bem melhor do que o esperado, saiu hoje uma alta de 3%, quando a expectativa era que caísse 1%, tá? Viesse negativo. Mas de qualquer maneira, dados na Europa vêm decepcionando no geral. Saiu a confiança do consumidor hoje, que veio levemente abaixo do esperado. E no Brasil, como toda segunda-feira, a gente tem o Boletim Focus, que mostra agora às 8 da manhã taxa de juros, inflação. E aí a gente tem ainda discussão nessa semana da reforma do IR. Passou na Câmara, vai para o Senado, tem muitas críticas em cima dessa reforma, falando que governadores e prefeitos perderão na casa dos 20 bi com a arrecadação, que também o governo central perderá, que o importante é encaixar a vontade de todo mundo aí, né? Pessoas físicas e jurídicas pagarem menos, governadores e prefeitos perderem menos ou não perderem, o governo central idem, quando no fundo o que a gente vê é um sistema tributário brasileiro arcaico e completamente maluco, que ninguém entende. Isso dificulta muito enfim, o comércio, importação, exportação, produção interna, consumo, tudo é tributado várias vezes ao longo do caminho. Tem que ser realmente feita uma reforma, mas uma reforma verdadeiramente facilitadora de negócios, né? E diminuir a carga tributária que todo mundo paga, que ela é um absurdo no Brasil. Para isso, o que a gente precisaria ter? Uma máquina pública desinchada que consome menos daquilo que a gente produz como trabalhador. Mas essa discussão passa pela reforma administrativa, que começou a ser conversada, e para mim ela é super importante. No fundo, a gente tem que brigar por uma diminuição diminuição da máquina pública como um todo, para que ela não consuma
todo esse capital, uma vez que ela é ineficiente por completo, e assim será sempre quando a gente entrega serviços na mão da máquina pública. Então, vamos ver como desenrola, mas essas reformas elas são extremamente importantes para o andamento do mercado, não só da Bolsa, como da economia real também. Então, uma ótima semana a todos, um forte abraço, Bruno Musa.